Os Yanomamis fazem parte de 4 grupos linguísticos, 4 línguas Yanomami. Eles vivem no norte do Brasil, na fronteira com a Venezuela, tanto do lado do Brasil como do lado da Venezuela, né? É uma população imensa, espalhada no norte do estado do Amazonas e o estado de Roraima. Entre esses 2 estados e na fronteira com a Venezuela, vivem os Yanomami, né? Que chegam mais ou menos a 30 a 40 mil se a gente pegar todos os Yanomami de toda a região. Se a gente for pensar em termos coloniais, nós vamos perceber que os povos indígenas, né, estão sempre em contra a política colonial. Isso nós temos desde o início da presença dos portugueses e espanhóis aqui. Nós vamos ver as populações indígenas reclamando, né, e denunciando os diversos massacres que aconteceram nessa região. O governo militar nessa região, então nós estamos falando da década de 70 e no início da década de 80, promoveu a construção de 2 estradas que foram importantíssimas para mostrar o quanto é danoso esse tipo de desenvolvimento do que se chamou na época de integração nacional. Então, uma das estradas chamava-se Perimetral Norte. Essa estrada perimetral norte, ela passava pelo território Yanomami. Evidentemente, isso favoreceu a entrada de inúmeros garimpeiros, a entrada de várias outras instâncias de invasão das terras indígenas. Então nós temos aí, já não é desta década, a presença maciça de pessoas em terras indígenas tentando explorar os recursos naturais e se manter nessa região. Os índios ali são empecilho para que eles possam explorar mais essa região. Essa região ela é bastante cobiçada porque é uma área de riquezas minerais. Até o presente momento nós temos conhecimento de ouro que está sendo tirado lá de forma ilegal, né, através de um processo de amálgama com mercúrio, diamantes, também a ocorrência de cassiterita, que é um óxido de estanho, né, e também de tantalita columbita. O ouro ele é destinado, né, de forma ilegal para compradores internacionais, para joalherias, também pode ser usado na galvanoplastia, né, e também na indústria eletrônica. E para você fazer um trabalho de lavra e pesquisa, de acordo com o artigo 231 da Constituição, tem que ter uma autorização do Congresso Nacional ouvida as comunidades afetadas, algo que não foi feito até o momento. A etnia Yanomami, né, eles são caçadores, né, coletores e fazem uma agricultura básica, né, então a pequena agricultura para suas comunidades. A partir do momento que o ambiente que eles dependem é comprometido, com mineração, com disputa, com violência, tudo, né, então essas fontes alimentares deles estão comprometidas, né? E assim, isso vem acontecendo de forma intensa, né, nos últimos anos e paralelamente as instituições governamentais que davam algum apoio a eles se omitiram. Se a gente for olhar, por exemplo, o que aconteceu nesses últimos 4 anos, foi a mudança dos responsáveis locais, tanto responsável pela saúde indígena como responsável pela FUNAI. O responsável pelo IBAMA, o responsável pela... Então, essas pessoas que eram responsáveis e a fiscalização que deveria existir foram mudando. Então, a gente vê a FUNAI fragilizada, né? O IBAMA, a própria Secretaria de Saúde Indígena, a SESAI, você vê que não está fazendo bem seu papel ali. A gente escuta de relatos de que também pela violência muitos profissionais foram embora ou ficaram, né, ameaçados também. Então, nós temos conhecimento de várias denúncias que foram feitas, não só pela organização indígena local, a Ratucara, ou pelo Conselho Indigenista de Roraima, indígena de Roraima, né, que foram feitas a diversas instituições locais e autoridades locais que não teve ação nenhuma. Essa prática de garimpagem que está sendo feita lá, né, está sendo totalmente ilegal e ainda mais com a ameaça do uso
né, de certa forma irracional do mercúrio. O mercúrio ele é um metal líquido a temperatura ambiente, né, ele vaporiza um pouco. Então, como o ouro ele está em seu estado granular, geralmente em depósitos aluviais naquela região, então eles utilizam o mercúrio para fazer amálgama. Então, a amálgama é um composto, né, de ouro e mercúrio, e tendo esse composto, eles vão queimar aquele material, seja com maçarico ou através de outro meio, onde vai vaporizar o mercúrio e vai separar o ouro, que é o que eles querem de interesse, né? E esse vapor vai se estender, vai ser depositado em lagos, em rios, contaminando toda a cadeia alimentar desses ambientes. Quando você entra, especialmente como a atividade como garimpo, né, você está ali contaminando, né, as fontes de água, né, então é um derramamento de lama com mercúrio pesado que vai para os fundos dos rios e vai contaminando os peixes, né, e os alimentos que aquela população consome. Já foi feito um estudo da Fiocruz em 2019, em um grupo de pessoas daquelas comunidades, já foi detectado níveis de mercúrio na corrente sanguínea deles 7 vezes mais alto do que o padronizado pela OMS, e os efeitos são diversos. Os principais são efeitos neurológicos, né, podendo trazer alucinações, convulsões, problemas psicomotores, etc. A principal doença, e nesse caso específico da região Yanomami, vamos dizer assim, que aumenta durante a presença de garimpeiros é a malária. Certo? Não é que não existia malária, a malária sempre existiu nessa região, mas existia um tipo de malária, que é a malária vivax e a malária falcípara. A malária falcípara mata. Então, o que faz a malária? A malária é transmitida por um mosquito. Né? Um mosquito que pousa ou que é produzido em poças, né? Que são justamente essas poças, esses buracos feitos pelos garimpeiros. Então aumentou muito, quer dizer, a malária destrói praticamente um grupo inteiro. Então são várias coisas que vão fragilizando a saúde daquela população, junto com a alimentação que está escassa. Então você entra no processo de desnutrição crônica e a gente vê aquelas fotos, aqueles relatos terríveis, a gente chama ali visivelmente uma desnutrição grave. Então é falta de tudo, basicamente calorias, né, proteínas e aí também vitaminas e minerais. Você tem uma desnutrição global e esses vão ter que ter uma assistência bem especializada, porque você não pode simplesmente dar comida e como o organismo passou por um processo crônico, né, longo de inanição, que a gente chama, então ele foi se adaptando àquela inanição, então ele precisa ser realimentado, né, de forma progressiva e com assistência para que você, no processo de realimentação, não leve a óbito a pessoa desnutrida. Nos anos 90 houve uma ação conjunta, inclusive do Exército, de dinamitar as pistas de aviação que foram construídas para os garimpeiros. Houve um momento em que a população indígena respirou, né, uma vez que esses garimpeiros saíram. Mas foi por pouco tempo, porque logo em seguida começaram a voltar e nós vamos encontrar denúncias do próprio Davi Copenaua já no final da década de 90, início deste milênio, né, denunciando a presença de garimpeiros na terra indígena Yanomami. Isso aí é um problema político, né? A questão é que o último governo prometeu regularizar o garimpo em terra indígena, né? Então isso aí encheu muitos garimpeiros de esperança. Então aumentou mais ainda o fluxo, muito mais o fluxo de pessoas em busca daqueles metais naquela área. Que nós sabemos, até pouco tempo atrás, que existia nessa região 20 mil garimpeiros. Nenhum desses garimpos tinha permissão para procura de ouro, ou garimpar o ouro ou outras pedras preciosas nessa região. Não foi falta de denúncia, né? A gente pode ter duas situações. O governo não sabia o que estava acontecendo e ele não agiu. Isso é um ponto, mas ele sabia, né? Então a gente tem pelo menos 21 ofícios, né, pedindo ajuda ao governo federal que foram ignorados. A gente tem relatos, tem matéria jornalística, tem as ONGs que atuam lá. E se quem tem poder e tem obrigação de agir pela nossa lei,
não age, você está incentivando que isso que a gente viu aconteça. Em relação à saúde, existe um plano do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. Apoiar financeiramente este plano já seria uma ação. Muitos estão sendo transportados para as cidades porque não tem estrutura no posto de saúde básica, né, indígena. Então tem que ter uma avaliação geral, não só do estado nutricional e da parte de recuperação nutricional, mas que outros processos patológicos aquele indivíduo tem. Eu acho que o atual governo já mostrou uma principal ação, que é uma ação emergencial, essa de provocar, né, as cestas básicas para essa população, de garantir que entre apoio para que médicos, enfermeiros e trabalhadores da saúde possam entrar na área, porque em alguns lugares o garimpo não estava deixando essas pessoas entrarem, né? E fazer com que haja uma ação mais governamental. E a principal delas é a retirada desse garimpo ilegal da área. Eu acho que essa ação ela é uma ação emergencial que pode, no futuro, desembocar numa ação mais duradoura, utilizando-se das políticas de apoio à saúde indígena, à educação, à economia indígena, que já existem, pelo menos existe a nível de planos e a planos governamentais e planos de políticas públicas adequadas para essa região. Mas assim, é uma situação que só vai se resolver quando o direito deles de propriedade for preservado, né? Quando não tiver, os invasores forem retirados e eles puderem ter chance de recuperar, né? Aí a terra também vai precisar de trabalho de pesquisa, né? De ciência, porque tem como descontaminar aquela área de garimpo, de mercúrio, os rios, como é que a gente faz? Para tirar aquela poluição todinha, né? Que é o meio de vida deles, então é uma questão de humanidade e é uma questão também, né, de importância ambiental, que a questão da importância ambiental não é só para eles, é para todo mundo.